Mateus 21:14 diz que os cegos e os coxos vieram até ele no templo e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e mestres da lei viram as coisas maravilhosas que ele fez e as crianças gritando nos pátios do templo: Hosana ao filho de Davi! Eles ficaram indignados, o que significa com raiva. Os principais sacerdotes, os fariseus. Os fariseus estavam com raiva das crianças louvando a Deus. Você está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Eles perguntaram a ele, Jesus. Sim, respondeu Jesus. Vocês nunca leram dos lábios das crianças e dos bebês, o Senhor chamou o seu louvor. Aleluia! Aleluia! O contexto da Escritura é logo após o Domingo de Ramos. E teria sido por volta do auge da perseguição, no auge da inveja dos fariseus. Raiva, inveja e todas as palavras maldosas que estavam lançando sobre Jesus, falsas acusações, no auge disso. Deus usou crianças para louvar o seu nome. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. E você não pode silenciar os louvores de Deus. Você não pode silenciar a verdade. Ninguém pode silenciar a verdade sobre Jesus. Os louvores a Jesus, a glória para Jesus e a obra de Deus avançando. Ele chamará crianças para dar louvor. Ele chamará crianças para dar fruto, para mostrar ao mundo que este sou verdadeiramente eu. Eu me lembro quando eu estava passando pelo momento mais difícil de perseguição que eu já havia passado até aquele ponto. Isso foi em 2022, isso foi no começo de março, e eu nunca tinha enfrentado esse tipo de perseguição na área das pessoas caluniando, dizendo falsas acusações e coisas dolorosas que não eram verdades, e pessoas acreditando nelas, e isso sendo em um palco tão público. E foi difícil, não foi fácil. E o Senhor me deu tanto encorajamento nessa estação. Uma vez, quando eu estava ministrando em um evento em Austin, o avivamento é agora em Austin, havia uma criança, eu não sei quantos anos ela tinha, eu diria pelo jeito da letra que entre 8 e 10 anos, algo assim. Mas eu tenho uma carta que vamos mostrar agora. Então, essa criança me deu essa carta depois que o evento acabou e dizia: Querida Catherine, você é uma grande filha de Deus. Ele te enviou a esta terra por um motivo e você sabe qual é? É porque ele sabia que você cresceria. Você teria uma missão de libertar pessoas. E lá no alto, no céu, Jesus e Deus estão te observando libertar pessoas de uma maneira tão maravilhosa. Então, o que eu acho que eles estão dizendo é que você está fazendo um ótimo trabalho. Eu te amo. E eu compartilhei isso com meu pai espiritual na época, e meu pai espiritual disse profeticamente, ele disse: Você sabe que há um versículo na Bíblia que diz que se as pessoas não louvarem a Deus, ele fará as pedras chamarem louvores. Louvores. Até as pedras chamarão louvores. Sabe, você não pode parar os louvores a Deus e a verdade de Jesus se movendo na terra hoje. Isso não pode ser silenciado. Então ele me disse: É como isso. Porque eu estava passando por tanta perseguição naquele momento, e ele disse: se as pessoas não louvarem Jesus porque pelo que ele está fazendo e também não te encorajarem, não estiverem com você, ele está fazendo uma criança louvar o que Deus está fazendo e te encorajar e estar com você. Aleluia. E profeticamente, eu vejo que essa é uma das maneiras pelas quais Deus está abrindo o mar.
neste ano de aceitação. De qualquer forma que o inimigo estava tentando bloquear o mover de Deus de entrar na terra prometida da aceitação e esse avivamento alcançar todas as áreas, todos os espaços do mundo, todos os lugares de mídia e influência e tudo. Essa é uma das maneiras pelas quais Deus está abrindo o mar, dando frutos dessa forma linda, causando louvores e causando sua unção e seus frutos se moverem através das crianças, para mostrar ao mundo, para falar com as pessoas que estão incertas, duvidando, céticas, como o servo de Eliseu que estava com medo do exército que vinha contra eles e não via o exército que estava com Eliseu e não sabia lá no fundo que Eliseu realmente tinha sido enviado por Deus e que Deus estava com ele. Então, essa é uma das maneiras agora que Deus, com centenas de milhares de pessoas ouvindo essa palavra através dessa jovem garota. Amém? É uma das maneiras pelas quais Deus está se provando e mostrando: este sou eu, este é o meu mover, esta é a minha obra, estes são os frutos. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Tão profético que o nome dela é Praise, que significa louvor. E esse versículo, o versículo 16 diz: Vocês nunca leram dos lábios das crianças, o Senhor chamou o seu louvor, ou seja, praise em inglês. Aleluia. Um nome profético de fato. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 Coríntios 1, 26. Irmãos e irmãs, pensem em quem vocês eram quando foram chamados. Nem muitos de vocês eram sábios segundo os padrões humanos, nem muitos eram influentes, nem muitos eram de nascimentos nobres, mas Deus escolheu as coisas tolas do mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes desse mundo e as desprezadas e as que não são para anular as que são, para que ninguém se glorie diante dele. Então, para Deus usar uma criança para falar a verdade e ser um exemplo de maturidade espiritual e força no Senhor e andar em autoridade, isso é um exemplo de Deus usando coisas fracas e tolas para confundir a sabedoria deste mundo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então eu intitulei a mensagem Como uma Criança. Então, hoje eu vou te ensinar como ser como uma criança, porque diz em Mateus 18:1. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Quem então é o maior no reino dos céus? Ele chamou uma criança até ele e colocou a criança no meio deles e disse: Em verdade vos digo, a menos que vocês mudem e se tornem como criancinhas, nunca entrarão no reino dos céus. Portanto, quem tomar a posição humilde desta criança é o maior no reino dos céus. Então, se você quer entrar no reino dos céus, você tem que se tornar como uma criança. E por isso é importante você descobrir realmente como é ser como uma criança. Amém? Claro que isso não significa ser infantil, significa ser como uma criança. Aleluia? Então, eu quero compartilhar algumas características das crianças. Primeiro de tudo, crianças são simples. Elas não têm todo esse conhecimento complexo e intelecto. Sabedoria humana, que é o que acabamos de ler nessa escritura, 1 Coríntios 1, 26 a 29. Então, Deus, escolhe as coisas tolas do mundo para envergonhar os sábios. Agora, isso não está falando sobre sabedoria divina, está falando sobre sabedoria humana. Sabedoria humana vem de adquirir muito conhecimento do mundo. Não de Deus, mas do mundo. Eclesiastes 1:18 diz porque na muita sabedoria humana há muito desgosto e exasperação. Aumentar o conhecimento aumenta a tristeza.
Agora, isso não quer dizer que isso significa que não devemos ir para a faculdade, que não devemos fazer mestrado, que não devemos tirar o nosso doutorado, que não devemos nos tornar muito conhecedores na nossa área ou no que Deus está te chamando para fazer como carreira ou apenas em qualquer coisa em geral, como finanças e tudo. Não, não está dizendo isso. Mas a verdade é que, honestamente, quanto mais conhecimentos acumulamos, há uma grande tentação para o orgulho entrar. Porque esse é o instinto da nossa natureza humana. É quando conquistamos coisas que subimos acima de outras pessoas e somos mais importantes, e mais especiais, e mais inteligentes, e merecemos mais. Porque um dos maiores instintos humanos da carne que temos que rejeitar e ser transformados por Deus é o orgulho, é o ego, é a reputação. É esse desejo de que as pessoas nos aprovem e nos vejam como especiais e importantes e acima delas, acima de outras pessoas. Esse é um instinto que existe na natureza humana de todos e que temos que ser transformados por Deus e temos que fazer isso rejeitando o orgulho e vendo como isso está errado. Que somos chamados para ser servos, somos chamados para ser os menores entre eles. Então, essa é uma das coisas que Deus está falando quando ele diz que você precisa tomar essa posição humilde como uma criança. Simplesmente porque uma criança não tem todo esse conhecimento e realizações. Ela automaticamente não é orgulhosa. Ela automaticamente está nesse lugar de humildade. Então, o que temos que fazer é, quando ganhamos idade, mesmo simplesmente vivendo mais anos com experiência, que é quando fomos para a escola bíblica, ou até realizações como ter lido a Bíblia inteira, de capa a capa, qualquer coisa assim, você precisa saber que vai haver uma tentação de orgulho, uma tentação de pensar que você subiu acima dos outros, que porque você fez isso, porque você estudou isso, porque você passou por esses cursos, automaticamente você está em um nível mais alto do que outras pessoas. E automaticamente você tem sabedoria, quando honestamente é sabedoria humana. E você pode estar lendo a Bíblia dia e noite, mas pode estar como um fariseu. Você pode não estar tendo revelação do vinho novo. Então você pode ser tão conhecedor da palavra. Você pode conhecer em grego, latim, você pode saber tanto sobre a palavra de Deus. Você pode recitar a palavra inteira de trás para frente, quase, sabe? Você a tem memorizada. Mas se você não recebeu ensinamentos ungidos, porque é assim que somos equipados no corpo, como somos equipados na igreja, é através dos ensinamentos, através do ministério quíntuplo, ensinamentos ungidos que abrem os olhos para entender a palavra de Deus. Então, quando você lê a palavra de Deus por conta própria, você entende a revelação. Você não pode ler a palavra de Deus realmente, ouvir a Deus falando sem receber esse preparo ungido da igreja. Isso é bíblico, Efésios 4, 11 e 16. Jesus enviou o Espírito Santo, deu dons à igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e ele deu esses dons com o propósito de equipar o corpo de Cristo. Equipar os crentes espiritualmente, para que vocês não sejam mais imaturos e enganados por outras doutrinas do inimigo, que o inimigo traz, mas que sejam maduros e capazes de fazer as obras de Deus por si mesmos. Então, uma grande parte desse preparo é o preparo na palavra de Deus. É o preparo em ouvir a voz de Deus. É o preparo em te ensinar o que é o vinho novo em comparação com o vinho velho. É por isso que eu digo, você não pode estar lendo a palavra de Deus e realmente conhecendo a revelação verdadeira dele se você não está plantado em uma igreja recebendo ensinamentos ungidos, que abrem os seus olhos, que liberam unção sobre você para que seus olhos espirituais se abram para ver o que Deus está falando, que abrem seus ouvidos para ouvir o que Deus está falando. Amém? Então, há muitas pessoas que foram para a escola bíblica e tudo, elas conhecem tão bem a palavra de Deus, mas nunca receberam ensinamento ungido, ensinamento de vinho novo. Então, estão tendo uma revelação que os fariseus tinham da palavra de Deus, que era errada.
Isso é o que estava acontecendo com Jesus. Eles o atacavam dizendo: Você está indo contra a palavra de Deus. Mas ele nunca estava indo contra a palavra de Deus. Ele estava trazendo a verdadeira revelação da palavra de Deus. Ele estava vindo para cumprir a palavra de Deus. Ele não estava indo contra ela. Mas eles estavam constantemente dizendo: Você está errada, a palavra de Deus diz isso e você está desobedecendo. Mas na verdade era: A palavra de Deus diz isso, é isso que significa e eu estou te mostrando o caminho certo. Amém? Eu estou te mostrando o que Deus realmente está falando na sua palavra. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então, as crianças são simples e não têm todo esse conhecimento complexo. Então, à medida que crescemos como adultos, temos que fazer essa intenção de nos tornarmos como uma criança nessa área. Rejeitar esse orgulho e sermos tão humildes a ponto de saber, embora eu tenha toda essa sabedoria humana, conhecimento humano, isso não é nada. Eu preciso de conhecimento espiritual, e essas são duas coisas diferentes. E talvez se você for novo no vinho novo, você é um bebê espiritualmente. Você pode ser muito estudado e ter muita escola bíblica, experiência ministrando, por exemplo, mas se você é novo no vinho novo, você é um bebê em Cristo na área do vinho novo, que é fundamental. Amém? Então você precisa se ver dessa forma. Esse é o significado de ser como criança. Você precisa se ver assim. Você precisa estar disposto a descer do seu pedestal, onde as pessoas olham para você. E você precisa se tornar como uma criança, ensinável, pronto para aprender. Amém? Aleluia. É por isso que Deus usa coisas fracas e tolas em vez de as pessoas com sabedoria humana. Ele usa coisas fracas e tolas para que a verdade simples dele possa ir adiante. E a pessoa pregando, a pessoa ministrando, não atrapalhe a verdade simples e o poder simples de Deus. Porque os caminhos de Deus são tão simples. O reino de Deus é tão simples. Como ter vitória sobre o inimigo é tão simples. Como permanecer na vontade de Deus é tão simples. Como ter relacionamento com Deus é tão simples. Como receber impartição de unção é tão simples. Como receber libertação é tão simples. Tudo é tão simples, honestamente. Deus não fez para ser complicado, onde você tem que passar por obstáculos e tudo mais. Os princípios dele são simples, os caminhos dele são simples. E os que são como crianças entram no reino dos céus rapidamente, porque aceitam o caminho simples. Eles aceitam os princípios simples. Mas os que não são como crianças, para eles parecem simples demais. Para os que não são como crianças e têm toda essa sabedoria humana, eles acham que o caminho complexo da sabedoria humana é o melhor caminho, porque esse é o melhor caminho na sociedade do mundo. Então, há essa teimosia muitas vezes, há essa relutância, há esse ceticismo em relação ao caminho simples. Muito disso é o orgulho. Eles estão pensando, este é o caminho, é assim que se vê a libertação acontecer. É assim que se tem relacionamento com Deus. E é esse caminho religioso complexo. Então, eles não querem abrir mão disso, porque isso significa admitir que estão errados e se humilhar e se tornar como uma criança. Então, um exemplo disso é: eu me lembro quando Deus me chamou para pregar. Foi muito difícil para mim no começo. Falar em público era o meu maior medo e fraqueza. Eu não fazia ideia de como pregar. Eu não tinha desejo de pregar e não fazia ideia de como pregar. Quando eu li a Bíblia, eu não estava recebendo assim o que eu considero revelações uau. Quando eu lia a Bíblia, eu não recebia esse tipo de fogo no espírito que me dava vontade de pregar o que eu acabava de ouvir da palavra de Deus. Isso nunca aconteceu comigo.
E então, quando Deus estava me chamando para pregar, foi difícil para mim no começo, em certo aspecto, porque eu não me via como pregadora. Eu via pregadores de uma certa maneira, e uma das maneiras como eu via pregadores era sendo muito, muito avançados na comunicação, no sentido de que tinham uma habilidade com palavras, como aliterações, eram cativantes, muito carismáticos e com muito conhecimento intelectual na pregação. E eu sentia que eu não tinha nada disso. E eu via pessoas pregando e era tipo. Tipo, eles estão pregando. E eu pensava, eu não sei como eles fazem isso. Era como uma arte. Parecia isso, sabe o que eu quero dizer? Parecia o oposto de simples. Então, essa foi uma das dificuldades que eu tive, onde eu precisei vencer isso e rejeitar as mentiras do diabo quando ele dizia que você não é uma boa pregadora. Eu via vídeos e toda vez eu pensava, eles são muito bons e eu não sou assim. Mas honestamente, o que eu estava vendo era o complexo e eu sou simples. Então, quando eu pregava a revelação que Deus me dava, eu pregava simplesmente. Eu honestamente apenas pregava o que Deus tinha me mostrado, o que eu tinha aprendido, o que meu pai espiritual me ensinou, mas o que Deus tinha me mostrado sobre o mundo espiritual e como ter vitória sobre o inimigo e como se render a ele e como permanecer na vontade de Deus, como ter relacionamento com ele, como receber unção. Esses são os temas que eu prego, mas eu simplesmente pregava, simplesmente o que Deus tinha me mostrado, sem nada sofisticado, sem nenhum enfeite, sem aliterações, sem nenhuma habilidade de comunicação sofisticada. Não sei como dizer isso, mas você sabe o que eu estou querendo dizer? E quando eu pregava, eu pensava comigo mesma, bem, isso foi simples e eu nunca ouvi isso antes, então não sei se é muito bom, mas eu não tenho nada além disso. E eu confio que isso é o que Deus está me pedindo para falar. Mas foi uma batalha por anos. Aí eu via de repente pregadores no Instagram e eu ficava tipo, eu não sou assim. E eles são bem-sucedidos, sabe? Eles são grandes pregadores. Então, eu não sei se eu sou boa o suficiente. Eu lutava com esses sentimentos o tempo todo, até que finalmente o Senhor falou comigo. Você está fazendo exatamente como eu quero. Você está falando de forma simples. Você está falando minha verdade simples. Você está falando de um jeito simples para que até crianças possam entender. E é assim que eu quero. Eu lembro que cerca de um ano antes de Deus me chamar para ministrar, para pregar, eu ia a esses estudos bíblicos e eu não consigo te dizer uma coisa que eu aprendi lá. E eu não estou exagerando. Eu me sentia tão burra. Não se sintam mal. Não, eu quero dizer, eu era a primeira da minha classe em um certo ponto. Eu era a número um. Tipo, tínhamos só uma turma de 80 pessoas, mas na nona série eu era número um em termos de notas que eu tinha, que eu tirava. Então eu não estava acostumada com isso. Eu ia para esse estudo bíblico e todo mundo ficava, e ah. E para mim passou completamente batido por mim. Não entendi completamente nada. Parecia que estavam falando grego, tão profundo que passou direto por mim. Era tanto conhecimento que era para te fazer dizer: "Uau!". Sabe o que eu quero dizer? Era isso. E eu fui lá por tipo um ano, toda semana. E simplesmente tudo passava batido para mim. Foi uma perda de tempo. Mas a verdade não foi uma perda de tempo. Deus me levou até lá para que eu pudesse realmente entender a importância da palavra simples sendo liberada. Porque é isso que as pessoas precisam. As pessoas não precisam de entretenimento. Elas não precisam ficar impressionadas com um sermão sofisticado.
As pessoas não precisam dizer, uau, amém. Elas precisam ouvir a palavra de Deus. Elas precisam entender como ter relacionamento com Deus, elas precisam entender quais são as estratégias do diabo, elas precisam ser equipadas para vencer as estratégias e ataques do diabo em suas vidas. E precisa ser essa instrução simples, onde cada palavra que sai, elas possam entender e glória a Deus, até uma menina pode entender e aplicar imediatamente e então ensinar 200.000 pessoas em 2 dias. Aleluia! 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Então Deus falou isso comigo e aí eu me tornei mais confiante e tranquila no meu chamado e grata por não estar recebendo todas essas outras coisas sofisticadas, porque não era isso que Deus queria. E eu sou grata pela graça dele sobre mim de não fingir as coisas, sabe? Porque eu poderia ter feito isso, especialmente quando eu me sentia como se não fosse muito boa. Eu poderia ter assistido sermões de outras pessoas e copiado o que estavam dizendo, ou o estilo delas, ou algo assim. Eu sou grata pela graça dele que eu não fingi nada, mas apenas falei a verdade simples que ele me revelou. E foi uma caminhada de fé, porque nossa igreja foi diminuindo de 20 pessoas para 2 pessoas. E isso foi por 4 anos antes de 2021, quando o avivamento começou. E essa era uma das mentiras do inimigo na minha mente, sabe? Eu nunca tinha visto uma pregação simples como a que eu fazia. E por isso eu não achava que era grande coisa, sabe? Eu nunca tinha visto isso. Eu sempre tinha visto pregação mais complexa, chamativa, sofisticada. E por isso o inimigo falava comigo tanto. Mas eu continuei rejeitando as mentiras do diabo porque eu escolhi acreditar no que Deus tinha falado. E então Deus me encorajou com o que eu compartilhei com vocês, sobre como ele disse: é isso que eu quero que você faça. Eu quero que você libere essa palavra simples. Eu sou simples. Isso é coisa séria. O diabo está agindo e não temos tempo para brincar e fazer entretenimento e fazer essas coisas em vez de equipar as pessoas. Em vez de abrir os olhos das pessoas para conhecer as estratégias do diabo e vencê-lo. Aleluia. Então, as crianças são simples. E eu amo como dá para ver tantos comentários naquele vídeo que compartilhei da Praise, a menina chamada Praise. As pessoas foram tocadas e convencidas. É porque essas pessoas não estão recebendo a palavra simples e ungida onde elas estão. Por isso, elas ficaram tão tocadas com aquela palavra simples que ela falou. Aleluia. Então, os caminhos de Deus são tão simples que até uma criança pode entender, que até uma criança pode ter vitória sobre o diabo. E então temos que ser mais simples. Nós, como crentes, temos que rejeitar esse orgulho de querer parecer espiritualmente importantes. Pela revelação que Deus fala conosco, pelas visões que Deus nos deu, ou algo assim. Pela forma como nos apresentamos como cristãos. Temos que sair do caminho e ser simples e deixar Deus agir através de nós de forma simples, em vez de tentar parecer espiritualmente importantes e cheios de conhecimento. Amém? Aleluia. Vocês todos precisam descer ao nível dos discípulos originais. Esse é um grande motivo pelo qual Jesus escolheu os discípulos que ele escolheu, em vez de pessoas que eram muito conhecedoras nas sinagogas, muito conhecedoras da Torá. Eles tinham se tornado tão conhecedores do jeito do vinho velho, da palavra de Deus, mas Jesus precisava de uma página em branco. Ele precisava de discípulos que não resistiriam tanto, tipo, eu conheço essa escritura. Sim, eu conheço essa escritura, sabe? Quando Jesus está ensinando eles, sabe? Sim, Jesus, deixa eu interromper aqui. Deus me deu essa revelação, deixa eu compartilhar isso com você. Sabe? Mas que fossem simples e tipo, eu não sei nada. Eu não sei nada. Jesus poderia ter escolhido
pessoas que eram estudadas na palavra de Deus, mas isso teria exigido que elas realmente se humilhassem para estarem no lugar onde estivessem no mesmo nível dos discípulos que eram pescadores e cobradores de impostos. Isso exige muita humildade. E naquela época, Jesus viu que não havia ninguém, não havia fariseus, não havia nenhuma pessoa nas sinagogas, aprendendo nas sinagogas, que seriam capazes de se humilhar dessa forma. Agora, isso foi no tempo de Jesus, mas agora temos o exemplo do apóstolo Paulo, e agora temos esse exemplo para aprender, então isso pode acontecer hoje. Se você for muito estudado, você pode descer ao nível dos discípulos e ser um escolhido rapidamente. Não precisa haver um grande atraso, mas exige uma entrega profunda. É como se você tivesse mais a entregar do que os fracos e tolos. Você precisa entregar o orgulho e o status e a posição que os fracos e tolos, os pescadores de hoje, pessoas comuns, o povo simples, eles não têm isso. Eles não precisam entregar isso. É uma entrega ainda mais profunda. Então, se você estiver disposto a pagar o preço, está disponível para você ser usado poderosamente por Deus, para ser um escolhido. Mas você tem que descer a esse nível. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 11:25. Naquela hora, Jesus orou esta oração: Ó Pai do céu e da terra, obrigado por esconder essas coisas. Antes de continuar, o contexto. Os discípulos tinham sido enviados pela primeira vez para expulsar demônios. Jesus os enviou 2 a 2. Eles voltam, eles são elogiados, eles estão maravilhados. Jesus, os demônios os obedeceram como obedecem a você. Eles estavam tão maravilhados, eles dizem isso para Jesus, e uma das primeiras coisas que Jesus faz é louvar ao Pai, e ele diz isso aqui: Ó Pai, Senhor do céu e da terra, obrigado por esconder essas coisas. Essas coisas, como revelações do mundo espiritual, as chaves do reino. A tradução Passion coloca assim: revelação da sua autoridade. Obrigado por esconder essas coisas daqueles que se acham sábios e inteligentes. É disso que estou falando esse tempo todo. E por revelá-las aos que são como crianças. Então, se você se humilhar e se tornar como criança, a palavra de Deus virá através do seu mestre, do seu líder espiritual, te ensinando o caminho do vinho novo, e você vai receber. Você vai ser tipo, sim, eu recebo. Este é o caminho. E você vai reter, e você vai valorizar, e ao fazer isso, você se torna mais espiritual. Seus olhos espirituais se abrem para ver o mundo espiritual, para entender o reino de Deus, para entender as coisas espirituais, para entender o coração de Deus, o caráter de Deus, o caminho de Deus, os princípios de Deus. E quando você chega a esse ponto, Deus vê que pode confiar em você com a unção. E então ele derrama a unção sobre você. Então os demônios começam a te obedecer e você começa a andar no poder de Deus. Então foi isso que aconteceu com os discípulos quando Jesus está dizendo: Eu te louvo por esconder essas coisas. A revelação do vinho novo. E então o que acontece em seguida é que a unção vem quando as pessoas recebem a revelação do vinho novo, quando elas recebem como verdade e sabem, este é o caminho. Em vez do caminho religioso antigo, o caminho do vinho velho que acostumávamos a seguir. Este é o caminho para expulsar demônios, para andar em autoridade. Este é o caminho para ser submisso, para estar plantado, para ser submisso a Deus. Este é o caminho para ser um discípulo. Aleluia. Então, mais unção vem. Agora você consegue expulsar demônios e andar no poder de Deus. Amém? Então, as crianças, elas conseguem absorver a palavra de Deus. E tudo o mais segue a partir daí. Essas coisas foram reveladas como a Praise, como ela compartilhou naquele vídeo. Você viu como a Praise falou com tanta convicção? Tanta convicção. É porque essas coisas tinham sido reveladas a ela, porque ela é como criança. Não havia dúvida. O inimigo não podia brincar com ela, não podia mentir para ela, porque os olhos delas tinham se aberto para ver a verdade.
Mas se você não é como criança, se você é orgulhoso, se você está aqui ouvindo um ensinamento ungido, sendo liberado, você vai lutar. A voz do orgulho vai começar a falar e acusar a palavra de Deus. Como os fariseus acusavam as palavras de Jesus e falavam: Isso não soa certo. Não sei sobre isso, mas quanto àquilo que aprendi no passado. E eu aprendi isso com as pessoas mais estudadas, com as pessoas mais prestigiadas. Eu aprendi isso, eu sei isso, mas isso vai contra isso. Eu não sei. Então, existe esse debate na sua mente, enquanto isso, o que são como crianças estão recebendo com tudo. Mas quando há orgulho, com todo aquele conhecimento, existe esse debate na mente, não é reverência pela palavra de Deus, é como se estivesse atacando a palavra de Deus. E isso te impede de receber o que mantém seus olhos fechados. E esse é o significado de obrigado, Senhor, por esconder essas coisas dos sábios e orgulhosos e por revelar somente aos que são como crianças. É como quando Jesus diz: Eu posso pregar isso para os fariseus, mas quando eu prego, eu posso pregar, mas eles não vão ouvir como vocês estão ouvindo. Para os meus discípulos, ele estava dizendo. Há uma escritura onde ele fala isso. Eles têm olhos, mas não veem. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Então eu posso pregar e pregar e pregar para eles, mas eles não vão receber, eles não vão ver, eles não vão ouvir, eles não vão absorver. Porque não são como crianças. Porque permitiram que o orgulho impedisse seus olhos de se abrirem, impedissem que eles recebessem. Então, o que fazemos? Você simplesmente precisa se humilhar. Essa é uma ação que você precisa fazer. O que eu acabei de compartilhar antes. Rejeite o orgulho, reconheça. Eu não sei nada. Eu me esvazio para receber o vinho novo. Eu me humilho. Eu desço do meu pedestal e me torno como o menor entre estes, como uma criança, para que eu possa entrar no reino dos céus. Amém? Aleluia. Então, crianças, na mente delas, elas também são muito simples na mente. Como com isso quero dizer, elas são humildes. Elas não têm orgulho. Elas também não têm ambição egoísta, ego, manipulação. Elas não sabem manipular, julgamento nos corações. Elas não têm essas coisas. A vida de uma criança é muito simples: comer, dormir, brincar e amar seus pais, seus irmãos e seus amigos, certo? Então é uma vida muito simples. E se eu te dizer que a nossa vida deveria ser tão simples quanto essa? Nós também deveríamos comer, dormir. Em vez de brincar, embora possamos brincar de vez em quando, mas principalmente estamos servindo a Deus, contribuindo para o reino dele, trabalhando para ele e amando a Deus e amando as pessoas. É assim que a nossa vida deveria ser, tão simples quanto a de uma criança. Nós apenas substituímos brincar por servir e também podemos brincar de vez em quando. Amém? Ok, mas escute isso. Isso é o que muitos crentes fazem quando eles escutam o diabo se disfarçando como anjo de luz, falando vinho velho e os levando para a religião. Isso é como se parece: comer, dormir, tentar conquistar aprovação servindo, perdendo tempo fazendo rituais religiosos, fazendo sacrifícios que Deus nem te pediu para fazer, que acabam causando peso, dor, nenhum zelo, um ciclo de pecado e condenação. Tantos livros, cursos e mais cursos para acumular conhecimento.
ouvindo o diabo, achando que é Deus e continuamente confusos. Eu quero ler isso de novo, ok? Sua vida deveria ser comer, dormir, servir a Deus, amar as pessoas, brincar um pouco. Simples, certo? Esta é a vida religiosa que algum de vocês tem vivido, tão complexa. Tentar conquistar a aprovação servindo, perdendo tempo fazendo rituais religiosos, fazendo sacrifícios que Deus nem pediu para você fazer, que acabam te causando peso, dor, nenhum zelo, um ciclo de pecado agora e condenação. Tantos livros e cursos para acumular conhecimento, ouvindo o diabo, achando que é Deus, te deixando continuamente confuso. Isso soa familiar para alguém? Para sua vida? Sua vida deveria parecer como a vida de uma criança em termos de simplicidade. Deus é tão bom, ele não está nisso. Ele não está nesse caminho religioso. Ele não está nessa vida religiosa complicada que é impossível. Essa é uma vida sem paz ou alegria. Essa é uma vida que não conhece o amor de Deus. Essa é uma vida que não é produtiva para o reino. Essa é uma vida andando em círculos, em estagnação. Essa é uma vida sendo guiada pelo inimigo, cego como os fariseus estavam. E então eu quero te dizer algo. Se você como cristão, se você está constantemente tendo esse sentimento, tipo, verdadeiramente no seu coração, você quer agradar a Deus todos os dias da sua vida. Você quer estar na vontade dele. Agora há uma diferença. Os mornos, esse não é realmente o desejo deles. É tipo um desejo de 50%. Mas se for realmente o seu desejo de estar na vontade de Deus a cada dia, servi-lo, agradá-lo, se for esse o seu coração, e você sente que é impossível parar de pecar, impossível fazer tudo o que Deus está te pedindo. Se você está se sentindo assim, provavelmente você está na religião. Provavelmente você está ouvindo aquela voz religiosa do inimigo, vindo do inimigo, te levando para essa vida complexa, onde você está andando em círculos pecando porque não há graça na religião, para te dar o poder e a capacidade de viver de forma justa, pura e santa. Eu estou te dizendo, Deus é tão bom. Esta é uma das maiores razões pelas quais eu tenho tanta alegria e paz e vida abundante e frutos. Glória a Deus, na minha vida. Uma das maiores razões é que eu vivo como uma criança. Minha vida é simples. Minha vida é simples em seguir a Deus. É assim que Ele quer. É muito simples. Deus te ama tanto. Ele tem planos incríveis para você. Ele está te dando o Espírito dele que te ajuda a fazer qualquer coisa. O diabo está agindo, mas maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Deus te chamou para andar na sua autoridade em Cristo, para rejeitar o diabo, para resistir às mentiras dele na sua autoridade, e quando você faz isso, o diabo tem que fugir. Somos chamados a simplesmente confiar em Deus com todo o nosso coração, confiar na bondade dele, confiar na fidelidade dele, confiar no poder dele, confiar no Espírito dele em nossas vidas, confiar que ele cumprirá suas promessas e confiar na sua palavra. A palavra de Deus, a Bíblia, e na palavra falada, rema, no tempo presente, que vem através dos servos de Deus, dos líderes para te equipar. Confiar nessa palavra de Deus que está sendo liberada. Então, essa palavra de Deus que diz, resista ao diabo e ele fugirá, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo, isso é verdade, é verdade. Não existe nada mais verdadeiro do que a palavra de Deus. Eu não me importo com o que os seus sentimentos estão dizendo para você. Os sentimentos não são maiores do que a verdade da palavra de Deus. Seus sentimentos estão mentindo para você muitas vezes. E as mentiras não têm poder. O poder está na verdade. A palavra de Deus é a verdade. Fique firme na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Creia, eu tenho autoridade em Cristo. Maior é quem está em mim do que o que está no mundo.
Quando eu resisto o diabo, ele tem que fugir. E Deus me deu o poder para fazer qualquer coisa. Ele me deu uma herança em Cristo de cura, liberdade, paz, alegria e vida abundante. E Ele está me protegendo. Isso foi tipo 1 minuto, mais ou menos. Eu acabei de compartilhar com você praticamente tudo o que você precisa saber. Quero dizer, tudo o que você precisa saber a cada dia para servir a Deus, para estar na vontade dEle, para vencer o inimigo. 1 minuto. Não sei, 30 segundos? 2 minutos? Eu não sei. Não é muito complicado. Mas a religião diz: você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. E Deus não está dizendo para fazer essas coisas. E você está tentando alcançar essas coisas que são impossíveis de alcançar, está fora da graça de Deus e você não alcança, você não consegue completar. E então você se sente mal. Ah, estou falhando. É por isso que tantas pessoas acham que é impossível viver uma vida pura e justa diante de Deus. Porque estão fazendo coisas que Deus não pediu para fazer. Você está sacrificando coisas que Deus não pediu para você sacrificar. Eu vejo os Amish, eu fiz um tour por uma região e eu fiquei tão entristecida porque eles estão tentando o melhor que podem para servir a Deus, para seguir a Deus. E eles acham que sacrificar todas essas coisas, TV, redes sociais, roupas, tudo, tudo, todas essas coisas diferentes, é o que agrada a Deus. Mas é o inimigo levando eles por esse caminho para impedir que tenham vida abundante. Pensam em como Deus está usando as redes sociais e a mídia para alcançar pessoas com o poder dele. E porque eles estão ouvindo a voz religiosa, estão perdendo isso. Você vê como isso é o diabo? Você vê como religião é o diabo? Você vê como sacrifício pode ser uma coisa ruim, às vezes? Certos sacrifícios? Nós entregamos nossas vidas inteiras, mas a voz religiosa vai dizer: faça isso, faça isso, faça isso. E Deus não está dizendo para fazer isso. E isso está trazendo esse peso sobre a sua vida. Quando a sua vida deveria ser simples. Comer, dormir, ir trabalhar, ser a luz do mundo, ler a palavra, não se sentir mal se for um pouco menos em um dia porque aconteceram coisas. Trazer Deus para a sua vida todos os dias, ter intimidade com Ele ao longo dos seus dias, não medir as palavras que você fala nas suas orações. Ele é uma pessoa real, trate-o como uma pessoa real. Para de se esforçar e de sacrificar nesses jeitos ritualísticos. Isso está tirando a simplicidade onde a graça de Deus está, onde a unção dele está e onde você pode viver de forma justa, pura e ser atrativo para o mundo, significando pessoas serão atraídas pela sua luz, dizendo: eu quero o que você tem, você está cheio de paz, alegria e vida abundante. Mas a religião te pesa. Ela te pesa, ela te mantém no pecado. Então você não está brilhando. Aleluia. Então você precisa ser como uma criança nesse sentido da simplicidade, de não complicar tanto sua busca por Deus e seu seguir a Deus. Aleluia. Por último, quero compartilhar. Crianças são ensináveis. Elas estão sempre crescendo. Elas estão prontas para aprender. Elas querem crescer. Adultos são complacentes, muitas vezes. Eles acham que já estão bons o suficiente, sabe? Quando você está na escola, você está com aquela mentalidade de aprender, de crescer, de progredir. Você quer isso, você quer melhorar, você quer crescer. Você não quer ficar onde está. Isso está no seu coração e na sua mente como criança. Não vejo a hora de fazer 13. Não vejo a hora de fazer 18. Não vejo a hora de ser um adulto. Mas aí você chega nesse lugar de adulto e agora estou falando sobre crescimento espiritual agora. Como adulto, você pode perder essa mentalidade de que ainda precisa crescer mais do que nunca.
E isso é tão importante. É uma escolha crescer. Você não precisa ficar do jeito que está. Sua carnalidade, o egoísmo, o orgulho que você tem, isso não precisa continuar aí só porque você foi assim, só porque você sente que é assim que eu sou, que essa é a minha personalidade. Você não precisa continuar aí. Você precisa se humilhar e ver que você precisa crescer. Para de se impedir de crescer. O poder de Deus está aqui para te ajudar a crescer, mas você tem que aceitar, você tem que renovar a sua mente para ser como uma criança e ser ensinável. E ver, eu preciso crescer nessa área, então eu vou fazer uma intenção aqui. Eu vou crucificar minha carne aqui, negar minha carne aqui. Talvez envolva jejuar isso por um tempo, não religiosamente, mas com a direção do Espírito Santo. Eu vou vigiar minha boca. Eu vou prestar atenção nas áreas onde eu sou imatura. Porque você consegue perceber. Quando você fala algo com orgulho, quando você fala algo de forma egoísta, quando você faz uma ação de maneira manipuladora, você sabe. Você sabe, você sabe. E o Espírito Santo está falando com você. Então é hora de responder a essa voz que está te convencendo. Ele está te convencendo porque você pode mudar, você pode crescer, mas você precisa responder a isso e ser obediente. E vir até Deus e dizer: Eu reconheço que tenho sido egoísta nessa área, eu tenho sido orgulhoso nessa área. Eu não quero mais ser assim, eu quero crescer, eu preciso crescer. Eu quero ser mais parecido com o Senhor Jesus. Eu preciso da sua ajuda. E eu renuncio isso, eu rejeito esse comportamento, eu rejeito o orgulho na minha voz, nas minhas ações. Eu rejeito o egoísmo, as coisas que eu digo por egoísmo, as coisas que eu faço por egoísmo. Eu rejeito isso, eu renuncio isso. Senhor, me ajude a ficar quieto, a parar de falar antes de eu dizer algo por egoísmo ou orgulho. Me ajuda a não tomar atitude de orgulho e egoísmo. Me dá essa força, Senhor. Então você toma essa decisão de crescer como uma criança, como um estudante toma a decisão de prestar atenção na escola, na aula. Toma a decisão de anotar, toma a decisão de estudar. Você tem que fazer isso na sua vida pessoal, nas áreas onde você não está crescendo. Você precisa tomar uma decisão, colocar foco ali, responder à voz de Deus ali e tomar a atitude de se humilhar, de rejeitar o orgulho, o egoísmo, ou seja lá o que for. Eu estou só dando esses como exemplo. E isso é profético, porque eu vejo que essa é uma das coisas que mais impede as pessoas de crescer. O egoísmo e o orgulho. Você tem a capacidade e o poder de mudar nessa área, de se tornar altruístas, de se tornar humilde. Você tem a capacidade, porque o Espírito Santo está em você, você está onde a unção está se movendo. Amém? Então eu te exorto, não fique complacente, não fique orgulhoso. Deus pode ter te abençoado, ele pode ter te levado a uma posição ou algo assim. Isso não é um selo de aprovação de que você não precisa mais crescer. Você deve ser diligente na sua vida espiritual para enxergar as áreas em que você está estagnado, que você não tem tratado e começar a crescer, começar a mudar. Amém? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Senhor. Para todas as crianças que estão aqui hoje, eu quero abençoar vocês. Todas as crianças podem vir para frente, para a área do palco. Você pode vir com seu pai ou sua mãe, se não quiser vir sozinho. Mas você pode vir sozinho também. Vocês podem subirem no palco? Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus.
Vocês podem dar 2 passos à frente? Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Vocês viram aquele vídeo no começo da praise? Aquele vídeo? Vocês viram como Deus usou ela? Deus quer usar todos vocês desse jeito. Ele quer mesmo, ele quer usar cada um de vocês com poder, com unção. Ele quer usar vocês através das palavras que vocês falam. Ele quer usar vocês através do amor que vocês mostram para os outros. Pessoas da sua idade, até adultos, até seus pais. Ele quer usar vocês como vasos. Aleluia! Ele quer muito usar vocês. Vocês não precisam esperar serem adultos para serem usados como vasos por Deus. Isso não é emocionante? E eu vejo muitas pessoas, muitas crianças e até adultos sendo levadas ao Senhor, entrando no avivamento, recebendo milagres através de vocês. Sim! Aleluia! Eu vou abençoar todos vocês e liberar esta unção sobre vocês, para que Deus se mova através de você e toque pessoas. Que as pessoas experimentem o amor de Deus através de vocês e que elas experimentem o poder de Deus através de vocês. Amém? Amém. Eu quero declarar agora sobre cada criança aqui. Qualquer problema que você esteja enfrentando na sua vida, qualquer maneira que o inimigo esteja tentando agir na sua vida, trazendo peso, ansiedade, medo, tristeza, qualquer maneira que o inimigo esteja tentando te segurar, qualquer maneira que o inimigo tenha vindo através de trauma e abuso, qualquer maneira que o inimigo tenha vindo através de pesadelos, eu declaro que isso deve sair da sua vida agora, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Eu libero esta unção sobre todos vocês, que vocês tenham grande paz, alegria e vida abundante. Que vocês encontrem o amor de Deus de maneiras novas. Que o fogo do Espírito Santo venha sobre todos vocês e que Deus se mova através de vocês para tocar muitas pessoas. Que a sua luz brilhe tão forte, que Deus use essas coisas fracas e tolas para confundir a sabedoria deste mundo. Em nome de Jesus. E eu falo para toda criança assistindo, toda criança assistindo. E se elas não estiverem assistindo, eu falo com seus pais, eu libero esta unção sobre elas. E todas essas palavras eu declaro que são para elas. Em nome de Jesus, em todo o mundo, que essa luz brilhe através das crianças. Aleluia. Obrigada, Jesus. Eu libero esta unção sobre vocês. Obrigada, Jesus. Sejam cheios do fogo do Espírito Santo. Eu abençoo vocês. Eu abençoo vocês e eu falo cura. Eu abençoo vocês. Recebam esta unção, recebam mais do amor de Deus na sua vida. Paz e alegria. Bênçãos, proteção. Que a sua luz brilhe tão forte. Que essa unção aumente através de você e que a alegria e o fogo aumentem. Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu abençoo ela. Eu abençoo você. Obrigada, Jesus. Eu abençoo você. 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 Tudo bem. Eu abençoo você. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Crianças do avivamento. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Senhor. E eu quero declarar sobre cada pai aqui, mães, pais, todo pai que está aqui, todo pai assistindo online, que essa unção venha sobre suas vidas de forma ainda maior, que vocês sejam mães e pais piedosos e poderosos, em nome de Jesus. Qualquer maneira que o inimigo esteja tentando te impedir de ser a melhor mãe ou pai, ou o melhor pai, isso deve sair da sua vida agora. E que seus filhos experimentem o amor e o poder de Deus de forma tão poderosa através de vocês. E eu falo como a Bíblia diz, ensina a criança no caminho do Senhor e ela não se desviará dele. Que essa unção e graça fluam através de vocês, que vocês ensinem eles perfeitamente guiados pelo Espírito Santo. E que eles nunca se desviem desse caminho, que eles sejam vasos poderosos de Deus, que eles sejam fiéis ao Senhor todos os dias da vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia.